Então, o título da mensagem de hoje é o perfil do servo. O perfil do servo. Não é qualquer servo, estou dizendo o servo de Deus, o servo que honra a Deus. E qual que é o perfil? Quais seriam as características de um servo assim? Então, meus irmãos, os textos bíblicos não estarão projetados hoje aqui. A semana foi bem atípica e eu não consegui colocar no projetor. Então, se você observar do seu lado, se tiver pessoas que necessitam acompanhar nas Escrituras, se você compartilhar a Bíblia com essas pessoas, isso vai ajudar muito. Os irmãos da nossa igreja, se observarem aí que tem alguém que não tem, se você pode repartir e você dividir com alguém, eu agradeço muito. E se você que está aqui hoje, por acaso você precisa de uma Bíblia, pastor, eu não tenho uma Bíblia, fale comigo, tá bom? Que eu procuro providenciar para você no decorrer dos próximos dias aí, tá joia? Mas vem falar comigo e me lembra, tá bom? Então, irmãos, esse sermão é um sermão temático, tá? Ou seja, nós vamos falar de vários textos bíblicos e a ênfase é falar do servo, o perfil do servo. E eu queria que os irmãos abrissem 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Enquanto os irmãos abrem, eu quero destacar o fato de que quando você fala servo, ou desafia a ser servo, não é algo muito atrativo, né? Porque não muitos gostariam de ter isso ou de ser isso, mas muitos gostariam de ser líder, gostariam de ser proeminentes, gostariam de ser bem-sucedidos, gostariam de ter servos, mas não de ser servos. Então, quando você fala isso, você às vezes está atraindo com algo não atraente, mas a Bíblia está repleta de encorajamento, de desafios, de exemplos de servos. Então, eu devo, para ser honesto com você, devo falar o que a Bíblia fala, né? Então, a primeira característica, ou primeira qualidade de uma pessoa que quer ser um servo que honra a Deus, é de ter focado em Deus, né? O foco, né, da sua vida, do seu trabalho, de tudo que ele faz. Então, 1 Coríntios 10, 31, encoraja a todos nós a fazermos tudo com um objetivo em mente. 1 Coríntios 10, 31. Os irmãos acharam? Amém. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os irmãos podem ler comigo agora? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo está encorajando os irmãos de Coríntios a como ter uma atitude diante de todas as áreas da vida, de todas as atividades, de todos os empreendimentos. Às vezes você dispensa energia ou foco em certas coisas e não em outras. Quando você vai fazer, às vezes, para uma pessoa a despeito de outra, às vezes muda a qualidade, muda o foco, muda o tempo. E o que Deus nos ensina através desse texto é que tudo que vamos fazer, devemos ter um padrão de excelência, que é fazer tudo para a glória de Deus. Logicamente, se alguém te pede alguma coisa, você faz para aquela pessoa que te pediu. Mas em última instância, ou na verdade, o motivo mais básico e mais excelente de todos é que se você fizer focando em Deus, você vai fazer algo bem feito. Você vai fazer para Deus, então você vai agradar, você vai satisfazer, você vai fazer o melhor. Então essa ideia de fazer com excelência, de fazer com foco, eu queria te encorajar, porque o perfil do servo que honra a Deus, ele serve para a glória de Deus, ele faz tudo para a glória de Deus, não para receber aplausos do mundo, mas para glorificar a Deus, não para ter sorriso do mundo, mas para ter o sorriso de Deus, que no final das contas vai dizer: muito bem, meu servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Este é o alvo, e deve ser o alvo do cristão maduro, do cristão que quer ser servo, que entende que deve ser servo. Então, o primeiro perfil é que o servo deve servir a Deus em primeiro lugar. O segundo perfil de um servo que honra a Deus, ele deve servir aos irmãos.
Alguns podem falar, mas eu estou aqui para servir a Deus, não importa o que os outros queiram, não importa o que os outros esperam de mim, não estou aqui para servir pessoas. Eu já ouvi isso em vários contextos, irmãos, às vezes até em igreja. A pessoa vai na igreja, está insatisfeito com alguma coisa e fala, mas eu estou lá por causa de Deus, estou por causa das pessoas. É meio verdade isso aí, mas não é verdade completa. Se fosse assim, você podia ser um crente online, né? Porque Deus também está na sua casa. Você não precisa estar numa igreja para agradar as pessoas. E na época da pandemia trouxe muito comodismo, eu creio, irmãos. Porque depois que voltou o ritmo normal, né, os hábitos continuaram lá. Então talvez aquela vontade de não ir perdurou mais do que devia. A pandemia já foi, mas nós continuamos não indo. Nós continuamos não firmes. Tudo isso, às vezes, com aquela ideia, eu não vou por causa das pessoas. Então Deus está em todo lugar. Para que eu vou chegar lá? Vou ter que me deparar com pessoas, eu vou ter que cumprimentar, vou ter que conversar, vou ter que me abrir, ou ouvir problemas. E tem todas aquelas desculpas, aquela lista enorme para não interagir, para não praticar a mutualidade. Mas a Bíblia, irmãos, está repleta de textos que fala e encoraja a mutualidade, como nós lemos hoje de manhã. Então, o segundo perfil do servo que honra a Deus é a pessoa que serve aos irmãos. E o texto que eu quero que vocês abram é Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Gálatas 5, 13. Se você já encontrou esse texto, eu peço que você leia comigo em voz alta, tá bom? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Se esse versículo parasse simplesmente no final, sem mencionar o serviço ao próximo, talvez seria muito conveniente, mas não para. Porque o fato de termos liberdade para fazermos o que quisermos, somos livres em Cristo, traz um paradoxo, ou seja, parece contradição. Se eu sou livre, como que você serve? Mas o texto está falando, está usando essas duas palavras, liberdade e servo. E não é oposto, irmãos. É que nós estamos livres do pecado para servirmos a Deus e aos irmãos. Então, irmãos, o encorajamento que eu tenho aqui e que Deus nos traz é que nós servimos a Deus em primeiro lugar, mas também servimos uns aos outros. O nosso foco deveria pensar sempre como que eu posso servir ao meu próximo, não ficar no meu mundinho, no meu quadrado, na minha caixinha. Eu falei hoje de manhã, como um devocional em Filipenses 2, que o individualismo tem crescido cada vez mais. E a Bíblia fala, irmãos, é profético, né? No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Então não é novidade, vai esfriar mais, irmãos. Então a era que estamos, podemos resolver tudo com um toque de dedo, né? No celular. Finanças, conhecimento, relacionamento, através de um aparelho. Então para que você precisa sair e se machucar nos relacionamentos? No sentido de conversar, ouvir, falar. Você não sabe as reações. Porque as pessoas são importantes e porque devemos ser servos uns dos outros. Eu não sou o centro do mundo, você não é o centro do mundo. Nós devemos sempre pensar como poder ajudar, se podemos servir aos outros que estão ao nosso redor. Há um risco que se você se faz de servo, você pode ser tratado como tal. Então, há esse risco. Pessoas podem receber bem ou podem abusar. Então, se eu não falar desse risco, eu não estou te preparando. Mas existe uma diferença entre você se proteger e falar, não quero que ninguém abusa da minha atitude de servo, e você desobedecer ao que Deus está falando aqui. Devemos sim ser servos uns dos outros. Você pode usar a sabedoria para ser servo também. Não quer dizer que você vai fazer tudo o que os outros pedem, vai dar tudo o que os outros pedem e clamam, mas você pode, com sabedoria e critério, servir as pessoas. E eu posso servir as pessoas de uma maneira que vai ser melhor para as pessoas e não simplesmente vai dar o que elas querem, mas que vai ser o melhor para
as pessoas em última instância, em última análise. Então, irmãos, a segunda característica que eu vejo de um servo que honra a Deus é que ele serve aos irmãos. Primeiro, ele serve a Deus. Segundo, ele serve aos irmãos. A terceira característica está lá em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Se os irmãos encontraram, peço que acompanhem e leiam em voz alta comigo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui você não vai encontrar a palavra servo, serviço, mas é implícito aqui, irmão. Não tem que ser um gênio para descobrir que o servo trabalha, o servo ajuda, o servo coopera, adiciona, né? Ele agrega. E aqui está falando, irmãos, da obra do Senhor, falando de trabalho. Então, quem lê aqui sabe que o servo ele vai se encaixar, ele vai se identificar exatamente com esse versículo aqui. Esse capítulo fala da ressurreição de Jesus. Quer dizer o quê, irmãos? Porque Jesus está vivo, tudo que eu faço, tudo que você faz, vai ser abençoado, irmãos. Não por pessoas mesmo se aplaudem ou não, mas não é aqui o nosso galardão. Vai vir de Deus. E outra, o resultado pode demorar temporariamente, humanamente falando, mas vem, irmãos. Então, lembrando, de novo, lendo esse versículo que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor. Então, irmãos, a motivação do servo está aqui. Primeiro foi para quem o servo vai servir. A quem vai servir? A Deus, ao irmão. E agora, como ele vai servir? Aqui dá três qualidades, né, ou qualificações do serviço do servo. Firme ou fiel, constante, ou seja, não é um dia, outro dia não, constante, e abundante, com excelência, ou seja, melhorando, progredindo, não parando, né? Então, irmãos, aqui a ideia é de fidelidade e de excelência do serviço. O servo, uma das marcas do servo que honra a Deus, ele está sempre fazendo o melhor para Deus. Não para ser agradável para os outros, mas é para Deus. E nós sabemos que o mundo já aprendeu isso. Existe ISO, eu nem sei que número está mais, né? ISO 3000 não sei quanto, né? São parâmetros de qualidade internacionais, né? Alguém pode me falar qual que é o número que está? ISO 9002. E pode vir mais, viu, irmão? Né? Esses números não acabam. Por quê? A qualidade, ela pode ser aumentada. E a qualidade, ela atrai, né? Você faz mais e melhor por causa da qualidade. E então, essa ideia de qualidade, irmãos, ela encontra eco na palavra de Deus. Eu lembro de Daniel, quando ele estava lá vendido como um dos jovens judeus levados em cativeiro para Babilônia, ele foi selecionado dentre os judeus como o melhor dos melhores, e eles eram mais excelentes do que os outros top 10, né, de outras nações que também foram levados lá. Por quê, irmãos? Porque eles temiam a Deus, eles recebiam de Deus a orientação para fazer o melhor, e eles faziam para Deus. Olha que interessante. Eles obedeciam um rei pagão, não por causa do rei, por quem o rei era, mas por causa de Deus. E eles desobedeciam um rei pagão, não com base no medo que ele tinha do rei, mas com base no temor a Deus. Olha para você ver, irmãos. Quando você faz para Deus, isso filtra tudo, e você faz o melhor. E o mundo fica de boca aberta, falando, de onde vem isso? Vem de Deus. Então, quando você tem o coração de servo, quando você faz para Deus, e aqui aplicando para nós, quando você faz para os irmãos, você faz com excelência. E não é um dia sim, um dia não. Você faz com constância, irmãos. Com excelência, constantemente. Ah, pastor, mas eu não sou esse tipo de pessoa.
Tem hora que bate desânimo e tal. Eu sei, irmãos, bate, sabe por quê? Eu sou humano, você também é. Mas você pode, na dependência de Deus, levantar. E Deus vai te ajudar a fazer melhor. Aprender, inclusive, com as falhas, com os erros e fazer melhor para Deus. Tudo com excelência. Agora eu gostaria de trazer alguns exemplos, porque tudo que eu estou falando, irmãos, é bonito, são ordens de Deus. Mas nós encontramos modelo em Jesus. Jesus, ele é o servo perfeito. A Bíblia chama Jesus, no Velho Testamento, de o servo sofredor. Olha que qualidade. Qualidade dada à segunda pessoa da Trindade, ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Também foi intitulado, com letra maiúscula, de servo. Se ele recebeu esse título, quem sou eu para rejeitá-lo? Então, irmãos, Isaías, no capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12, é um trecho maravilhoso, é uma das passagens mais queridas e importantes do Velho Testamento, que trata de Jesus como servo sofredor. Por quê? Porque ele foi o servo que sofreu no meu e no seu lugar. E eu vou ler só um versículo aqui, Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Diz assim a palavra de Deus: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui está falando, se referindo ao servo, ao justo, aquele que, todas as características, se você olhar aqui, está se referindo ao Messias, aquele que viria tomando sobre nós, tomando sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Então Jesus Cristo fez assim. Jesus Cristo, ele fez isso para Deus. Ele serviu as pessoas porque Deus assim o mandou. E ele fez por vontade própria, não foi forçado. A atitude de um servo. O servo no Velho Testamento, o servo no período judeu, quando vencia o tempo dele, ele podia ser liberto. E quando ele podia ser liberto, ele tinha uma escolha. Ele podia decidir continuar com o Senhor dele. Porque quando ele percebia que a vida com o Senhor dele era uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida como, sendo tratado, inclusive, como um dos filhos da família, e havia muitos casos assim, ele podia decidir. E aí ele levava uma marca no próprio corpo que falava: agora você é dele para sempre. Essa ideia de ser um servo voluntário, por amor, e fazer o melhor. Isso ecoa o Salvador Jesus Cristo, que fez sem obrigação, mas fez voluntariamente. Então, além de Jesus servir a Deus Pai, olha que exemplo para nós, ele serviu aos irmãos. Um texto clássico que fala disso é João 13, versículo 14. João capítulo 13, verso 14. João capítulo 13, versículo 14, até o versículo 16. Nós vamos fazer essa leitura juntos também. Tá? Então, João 13, 14 até o 16. Os irmãos que acharam, pode dizer amém? Vamos ler então 14 a 16. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então nós temos muitas vezes uma ideia errônea, errada, de que ser servo é ser inferior. Talvez esse conceito venha por causa dos abusos, por causa do pecado que há na humanidade, de usar ou abusar da posição de servo para realmente, ao invés de tratar com dignidade, abusar. E aqui nós temos, irmãos, Jesus Cristo, o próprio Senhor, quebrando esse paradigma, quebrando esse dilema e falando que Ele, sendo Senhor e Mestre, Ele nos serviu. Por que nós, às vezes, relutamos em servir? Ele falou: olha, eu vou dar o exemplo.
Ele abaixou, tirou a capa, com uma bacia lavou os pés dos judeus. Irmãos, lavar os pés naquela época não era tirar um pozinho, mas era tirar a craca mesmo. Porque as pessoas não tinham tênis, sapato. Imagina andar o dia inteiro no barro, imagina o cheiro, imagina tudo ali. Então era uma coisa decente. Era cultural você entrar numa casa e lavar os pés, né? Era normal. Mas geralmente era o servo que fazia isso. Jesus fez isso para os seus servos, para os discípulos. E ele fez isso e ele nos ensinou, né? Porque eu vos dei um exemplo, versículo 15, para que como eu fiz, façais vós também. Então, irmãos, aquele que é enviado não é maior do que o que enviou. Então, quando nós temos o conceito errado de que devemos receber a honra das pessoas, e se não recebermos, nós largamos a mão, devemos repensar o nosso cristianismo. Alguém fala, então, pastor, devemos ser brutos, não devemos aceitar elogios, não devemos dar elogios? Não. A Bíblia também nos ensina a honrar as pessoas. O cristão maduro honra as pessoas, honra aqueles que ministram para ele, que ensina, que ora, que faz bem o trabalho. O cristão, ele trata as pessoas com honra. Mas se você não for tratado, você continua sendo cristão. Amém, irmãos? Não é por causa das pessoas ou da resposta das pessoas que você vai mudar algo na sua vida cristã. Não são eles que determinam. Quem determina é Deus. E Jesus nos dá o exemplo, irmãos. Jesus, ele curou as pessoas, mesmo quando elas agradeceram. Mas ele galardoou aqueles que agradeceram. Dá para perceber a diferença? Ele não obriga ninguém a agradecer, mas ele honra, ele abençoa, ele galardoa quando há gratidão. Os 10 leprosos, todos pediram cura, ele curou todos. Só um voltou para agradecer. O que ele ganhou? Salvação. Os outros não, só cura física, mas um agradeceu e ganhou a vida eterna, além da cura física. Irmãos, a atitude humilde de reconhecimento, né? O servo, ele também ele aprende a honrar, aprende a agradecer. Então nós vimos o exemplo de Jesus, que foi o servo sofredor, que ele serviu a Deus como nós devemos servir. Ele serviu aos irmãos, como ele acabou de fazer aqui. E como consequência, ele foi honrado pelo Pai. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do 5 ao 10. Filipenses 2, 5 a 10. Hoje de manhã nós falamos Filipenses 2, 2 a 5. E nós vamos concluir. Não existe coincidência, tá, irmãos? Eu não tinha planejado em falar esse texto, mas foi o texto que encaixou perfeitamente para a nossa conclusão, ou parte da conclusão, chegando à conclusão. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do 5 até o 10. Tudo bem? Se você já abriu, diga amém. Se você não achou, acha. Eu ia falar, fala misericórdia, né? Mas melhor achar, né? Versículos 5 até o 10. Vamos ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Porque Jesus, que vivia na glória, que recebia dos anjos louvor, ele deixou o lar, veio aqui, se humilhou, se tornou servo. O Pai colocou ele numa posição em que todos, do céu e da terra, de todas as eras, de todas as épocas, vão se curvar como servos para Jesus. Dá para perceber aqui, irmãos? Quem se humilha é exaltado. Quem se exalta é humilhado. Isso é um princípio bíblico que dá para um outro sermão aqui. Mas eu só quero te encorajar, irmãos, a ser servo para Deus. Ser servo dos irmãos. E como servo, fazer o melhor. Ser fiel e fazer o melhor possível.
lembrando sempre de que Jesus já deu esse exemplo. É honroso ser servo, irmãos. Aqueles que amadureceram na fé aprenderam isso. Paulo aprendeu isso. Em Tito 1, Paulo diz: eu, o servo do Senhor. Tiago aprendeu isso. Em Tiago 1, ele também falou: eu, o servo do Senhor. Pedro, em 2 de Pedro 1, ele diz: eu, o servo do Senhor. Judas, não o Iscariotes, mas o outro, em Judas capítulo 1, ele diz: eu, o servo. João, em Apocalipse 1, ele diz, no final do versículo: eu, o servo. Então, irmãos, se esses homens maduros, apóstolos, homens que são alicerces para o nosso cristianismo, eles aprenderam, quebraram o próprio orgulho e se chamaram de servos, que honroso é ser servo, irmãos. Eu sou teu servo. Eu sou servo de Deus. Você é? Que aprendamos com a palavra de Deus. Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos nesse momento e orar. Senhor, o Senhor conhece a nossa vida, as nossas lutas, tentações. E se há relutância da minha parte, como da parte dos meus irmãos aqui, no mundo em que abusa dos que são servos, ou quer tornar todo mundo servo, não no sentido piedoso, mas para aproveitar, nós relutamos com essa ideia de servidão. Mas, Senhor, o Senhor exalta isso. O Senhor diz que é honroso. Ajude a termos essa visão certa. Senhor, ajude a nós, como cristãos, sermos luz nesse mundo. Logicamente, sabemos quando o abuso acontece, para não deixar isso acontecer, mas lembrar que não é aqui que vamos receber galardão ou aprovação, mas é do alto. E o Senhor, na hora certa, vai trazer frutos, e o Senhor vai trazer honra, e que na verdade essa honra vai ser rebatida, ou vai se refletir ao Senhor. Ajude, Senhor, a termos esse coração de servo, como de Jesus. Ajude a fazermos tudo para a glória do Senhor, em primeiro lugar. Ajuda a servirmos os irmãos da nossa igreja, a servirmos os nossos irmãos em Cristo, mesmo que não seja nessa igreja local, mas irmãos espalhados no mundo. Ajuda, Senhor Deus, a termos essa atitude. E ajude, Senhor Deus, a fazermos o melhor para a Tua honra e para a Tua glória. Que as pessoas olhem para a nossa vida e percebam em nós uma excelência que começou no céu e que habita em nossa vida. E que reflete o Senhor. Oramos assim, Senhor Deus, pedindo que o Senhor trabalhe aqui para as decisões, em nome de Jesus. Amém. Ainda pensando no que acabamos de ouvir, com os olhos fechados, vou pedir que você mantenha os olhos fechados. Você ouviu tudo isso e talvez você sente, puxa, parece que falta algo na minha vida. Essa ideia de ser servo é bonita. Essa ideia de que Jesus se tornou servo, que Ele tomou os meus pecados pelos quais Ele morreu na cruz. Mas talvez você está aqui, você nunca recebeu o perdão dos seus pecados, porque você nunca aceitou o que Jesus fez para você. Você pode, nessa noite, se arrepender dos pecados, crendo que Jesus é o seu Salvador, que Ele morreu, Ele pagou pelos seus pecados. E você pode fazer isso com uma atitude de fé, que pode se refletir no seu coração através de uma oração. Não é a oração que te salva, mas é a tua fé em Jesus, que Jesus vai te salvar. Se você nunca aceitou Jesus como Salvador dessa forma, você sente, Deus tocou no seu coração, que o servo sofredor morreu no seu lugar, para que você fosse salvo, servo. Senhora, pastor, Deus tocou no meu coração, eu quero me arrepender dos pecados e crer em Jesus como meu Salvador. Não precisa levantar do seu lugar nada disso, mas olha para mim simplesmente, pastor, Deus tocou no meu coração, eu quero me arrepender e crer. E eu estou disposto a conversar com você se você precisar. Depois do culto, pastor, quero saber mais sobre isso, sobre o que fazer para ser salvo. Para ser salvo. Talvez você está aqui, meu irmão, você já aceitou Jesus, mas você sente que Deus está te tocando. Eu devo ser um servo que honra a Deus. Eu não tenho sido, eu posso melhorar. Ore por mim, pastor, levanta a mão. Amém. Deus te ajude, Deus te abençoe.
Que Deus nos ajude nisso. Senhor, abençoe meus irmãos, abençoe cada pessoa aqui nas decisões que o Senhor tem. Que o Teu Espírito trabalhou usando a Tua palavra inspirada, Pai, para nos convencer, para nos ensinar, para nos despertar. Ajude a lembrarmos disso no momento oportuno. Dê uma vitória, dê forças nas lutas a cada irmão. Em nome de Jesus. Amém.